Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 17 de abril de 2020, uma sexta-feira, o 20º dia da quarentena. Vamos continuar a descrever o livro do Hayek, O Caminho da Servidão. Hoje no capítulo 3, individualismo e coletivismo. O coletivismo, ideais de justiça social, igualdade e segurança, é isso que esse pessoal propaga e diz que vão fazer. Mas o que eles realmente fazem e querem fazer é isso: abolição da iniciativa privada, da propriedade, dos meios de produção, criação de um sistema de economia planificada, onde a empresária é substituído por um órgão central de planejamento. Isso já foi verificado, não funcionou na Rússia, funcionou na Alemanha nazista à custa de muita gente morta. Então vamos com calma. Coletivismo: todo o poder ao órgão central de planejamento. Isso é totalitarismo. Já tentamos isso no Brasil com Getúlio Vargas, né? Já fizemos alguma coisinha lá com o pessoal dos militares. Vale para a economia, tá? Você controla preços. Nós já vimos acontecer no Brasil em 86. O Sarney quis controlar preço, congelou carne, congelou supermercado, congelou tudo e sumiu tudo. Determinar o que e quanto deve ser produzido. O cara é arrogância fatal. O cara acha que ele consegue decidir quantos sapatos tem que ser produzidos, quantos tabletes de manteiga, quantos ônibus. Porra, quem diz isso é o mercado. Se ele faz isso na economia, ele invade outras áreas. É o que aconteceu. Invade a privacidade, invade a cultura, invade a educação. Eles começam a querer mudar tudo. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, de como o Hayek viu isso tudo, na Europa, lá na Idade Média, tinha o feudalismo, né, monarcas absolutistas. Nas Américas nossas aqui, né, a elite escravocrata, né, a população miserável e os nobres, né, privilégios. A gente está brigando com isso até hoje. Privilégios. Mas o que aconteceu nessa situação? Aí tem uma decisão a ser tomada, né? Quem gosta de fazer diagrama de blocos, uma decisão. Ou a gente faz uma revolução, ou faz uma revolução. Então, o liberalismo foi uma quantidade de revoluções no século 17 e 18. Na Inglaterra, 1648. Nos Estados Unidos, 1776. Na França, Revolução Francesa, 1789. No Brasil, 1789 também, que foi a Inconfidência Mineira, onde enforcaram Tiradentes. Ou faz-se uma revolução, vai-se para o comunismo. No século XX, foi um pouco depois. A Rússia, em 1917, cortaram a cabeça do czar e de toda a família dele, né? Na China, 1946. Em Cuba, 59. Na Venezuela, em 98. Então, essas coisas estão acontecendo, né? Só que esse lado aqui foi para o totalitarismo. Só tem um jeito de implementar isso aqui: com totalitarismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos muito desses aqui no Brasil que gostam disso, né? Aí então, nós chegamos nos dias atuais, né? Vocês querem isso? Ou vocês querem isso, ou vocês querem uma mescla. Não sei se é possível. Só para a gente ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia, vamos comparar, né, o liberalismo, o que ele pensa, e o comunismo, o que ele pensa. O liberalismo é histórico, ou seja, é a própria formação histórica, né, da nossa cultura ocidental, veio sendo montado ao longo dos 5.000 anos de história. O comunismo é revolucionário. Faz 100 anos que eles começaram a querer mudar tudo isso daqui. Mudar o quê? Vamos ver. O que prevalece no liberalismo? O indivíduo, né? O ser humano como legítimo possuidor da sua vida, liberdade e propriedade, né? É isso que o individualismo não é egoísmo, como o pessoal. É uma filosofia que diz: quem manda em mim sou eu, não é ninguém.
né? Não é o prefeitinho que vem dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso é individualismo, não é egoísmo. E o que é o coletivismo? É o legítimo possuidor do ser humano, posse coletiva de todos os bens e mercadorias. É o que esse pessoalzinho está querendo fazer, o João sem noção. Ele acha que ele pode controlar a vida de todo mundo. Vamos devagar, vamos devagar. Livre-arbítrio e responsabilidade. Isso aqui é liberal. Marxismo e sociedade sem classes. Marxismo. Propriedade privada dos meios de produção. Cada um se vira e faz o que tem que ser feito. Abolição da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, o Estado vem e rouba tudo, né? Ele faz a expoliação de todos os bens e depois distribui lá no Partido Comunista Chinês, no PCC, né? Tributação e estados mínimos, é a isso que a gente está lutando, né? No Partido Novo. Tributação e estados máximos, os caras querem que tributa tudo, né? É tudo do governo, né? Democracia e eleições, liberdade, ditadura do proletariado e totalitarismo. Vocês querem democracia ou vocês querem totalitarismo? Visão restrita, realidade como ela é, a natureza humana existe. A gente entende isso. Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua forma de ser, nós somos diferentes, né? Visão irrestrita, novo homem comunista. Eles acham que a criança nasce uma folha em branco e você vai lá e escreve o que você quiser, né? Eles até entendem que existem pessoas mais fortes, mais hábeis, mais ligeiras, né? O Neymar, né? Então você não vai querer ser o centroavante do time do seu pai se você não for o Neymar, né? Riqueza através do trabalho, mérito e liberdade, principalmente. A gente tem que ser livre para trabalhar. O pessoal coletivista são utópicos. O paraíso na terra. Não se preocupe com o problema econômico. Eles falam, pode deixar que a gente resolve todos os seus problemas, pessoal. Vamos passar para o capítulo 4, que é mais ou menos a mesma ideia, tá? A inevitabilidade da planificação. Quanto mais complexa se torna uma civilização, mais deve ser restringir a liberdade do indivíduo. Quem falou isso? Vocês sabem, foi Benito Mussolini, o maior tirano, o maior totalitário que a gente já viu. Ele, né, junto com o Hitler, junto com Stalin, numa escala um pouquinho menor, junto com Getúlio Vargas, né? Então, o que esses caras, até o fascismo na Itália, só para a gente entender, né? Eles tinham esse símbolo aqui, né? E olha, eles usavam fascismo e liberdade. A liberdade é o termo mais corrompido que a gente já viu na história. Todo mundo fala que é liberdade, depois vai lá e prau na gente, né? Então esse aqui, ó, é um símbolo do romano, né? Do Império Romano. Ele é chamado de fasciolitório, ou seja, um feixe de vara, né? É um símbolo da força, né? Você não consegue dobrar esse fasciolitório, associado ao poder e à autoridade. Então, o pessoal fascista se achavam poderosos, autoritários, e usaram o símbolo romano. Opa! Então, qual que é a ideia dos fascistas, dos nazistas? Monopólios estatais, é tudo do governo. Grandes empresas, sim, subservientes ao Estado. Foi assim que Hitler dominou a Alemanha e pôs a Alemanha naquela puta guerra, né? Aquela puta confusão que eles fizeram lá na Europa, né? Olhem essas empresas, você deve conhecer a maior delas. A Thyssen, aqui no Brasil chama ThyssenKrupp, a Bosch, a Blaupunkt, a Daimler-Benz, Messerschmitt, a Siemens, a Volkswagen e a empresa holandesa Philips usavam mão de obra escrava de 1930 a 1944 dos países que eles ocupavam, né? A Alemanha ocupou uma boa parte da Europa nessa época, até o final da guerra. E eles foram, da mesma forma que o Stalin, a gente comentou ontem, né, botava os presos políticos para trabalharem de graça, como escravos, essas empresas, né, falavam, é o Hitler que mandou a gente usar escravo. Se tornaram empresas grandes, né?
Muitas delas estão aqui no Brasil. O totalitarismo, na Itália, o fascismo, né? Na Alemanha, o nazismo, na Rússia, o comunismo. Você viu a minha calopsita cantando o hino nacional? A Espanha de Franco, Portugal, Salazar, Brasil, Vargas, a doutrina marxista de concentração de indústria. Essa é a doutrina deles. Concentra tudo numa única mão para poder ter poder ilimitado. Existe então o contraponto a isso tudo, né, que é o que a gente está querendo colocar. Existe uma ordem espontânea ou auto-organização na sociedade. Planejamento centralizado é impossível. Apertar milhões de botões, isso é uma arrogância fatal. Se você for controlar 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 empresas lá na sua cidadezinha, falar quanto um produz, o que produz, com 3, 2, 3, 4, talvez, mas com milhões, o Brasil tem milhões de consumidores, milhões de fabricantes, milhões de fornecedores de serviços. Você vai querer controlar isso? É uma arrogância fatal, né? A ação humana tem consequências não intencionais, ou seja, aquele negócio que o governo, não, eu tive boa intenção. Não, existem leis, né, econômicas, independente da vontade dos governantes. Estão fazendo a maior burrada, né? Estão colocando o déficit público brasileiro mais do que dobrar. Ah, a Itália tem o déficit público dela mais do que dobrado. Sim, mas eles estão lá na Europa, a Alemanha socorre a Itália, né? No Brasil não vai ter não. Você acha que o Trump vai vir aqui socorrer o Brasil? Nós vamos entrar numa espiral inflacionária e a gente vai ficar todo mundo mais pobre. O dólar vai ficar, a gente não vai mais viajar, né? O inferno está cheio de boas intenções. Então a economia tem resultados não intencionais. Não importa com as suas intenções, ô Botafogo, gordinho, lá da Câmara, são as melhores intenções. Só que você vai levar o Brasil pro buraco. Obrigado, pessoal. Por enquanto é só. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Um abraço. Acabei.